Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglos, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para tratar de temas relacionados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Especificamente agora, iremos trabalhar um tema relacionado à aplicação da pena, ou seja, ao direito penal, a partir de uma dúvida que me surgiu e que me levou a pesquisar o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, partimos da seguinte hipótese: pode o juiz alterar o regime inicial de cumprimento de pena quando ele negativou apenas uma das circunstâncias do artigo 59? Essa pergunta talvez não clareie para muitos dos que me ouvem agora e me assistem, mas eu vou traçar e tentar narrar aqui uma hipótese. Imagine que alguém foi condenado por um crime. O juiz então passa a realizar a dosimetria da pena. Imagine que a pena aí vai de 2 a 8 anos. Pois bem, na realização do cálculo, ali quando ele vai avaliar o artigo, as circunstâncias do artigo 59, você pode ler lá o texto, vai ver que lá tem várias circunstâncias. Dentre todas as 8 circunstâncias, ele negativa apenas uma. E então, ele parte a pena base já um pouco acima. Imagine que a pena base é 2 anos, como eu falei, de 2 a 8, mas aí ele parte da pena base de 3 anos, ou 2 anos e meio, seja o que for. Ora, se ele altera a pena base e depois, quando vai calcular as agravantes, circunstâncias atenuantes, ou que venham a piorar a pena, e não encontra mais nada, e a pena fica ali fixada em 2 anos e meio ou 3 anos, na hipótese que eu estou dizendo, ao olharmos para o Código Penal, iremos ver que se a pena está abaixo de 4 anos, o regime inicial seria um regime aberto, de regra. Porém, no artigo 44 do Código Penal, há previsão de que pode o juiz alterar esse regime inicial de cumprimento de pena quando avalia estas circunstâncias. Para ser um pouco... eu ia até pegar aqui um código, mas eu não tenho aqui à mão. Mas tudo bem, dá para vocês entenderem. Em tese ou de regra, ele teria então que cumprir a pena, ou o regime inicial de cumprimento de pena seria no aberto, porque está entre 0 e 4, até 4 anos, e não é um crime cometido com violência ou grave ameaça. Mas o juiz negativou apenas uma circunstância e não fez só isso. Além de aumentar a pena base, ele modificou, saindo da regra geral para a exceção, dizendo: não só deve a pena base ser aumentada, e mesmo que ela não esteja acima de 4, o réu deve iniciar o seu cumprimento no regime semiaberto, e não no aberto, como seria a regra. Semiaberto, a regra é acima de 4. E ele traz a regra do acima de 4 para o abaixo de 4, dizendo que para abaixo de 4 ali se aplicaria uma exceção, uma vez que, repita-se, foi negativada uma das circunstâncias. Imagine que a culpabilidade, vamos colocar a hipótese, a culpabilidade foi acentuada por N motivos, e então o juiz assim calculou a pena. É possível fazer isso? Bem, segundo o STJ, e eu fui atrás do julgado, mas eles não mostraram um número, mas apenas uma reportagem, porque o processo tramitava em segredo de justiça, eu verifiquei que o Superior Tribunal de Justiça admite sim que, negativada apenas uma circunstância, até mesmo o regime inicial de cumprimento de pena possa ser alterado. Há uma crítica doutrinária, e eu encampo essa crítica no sentido de dizer o seguinte: olha,
é um pouco desproporcional isso. Porque se uma circunstância é capaz de alterar o regime, imagine que se fosse negativado 4 circunstâncias, também seria. Mas o que se vê é, a maioria das vezes, o juiz alterando o regime inicial quando há um número considerável de circunstâncias negativas, e não apenas uma. Isso porque você acabaria por igualar as situações de alguém que tem 4, 5 circunstâncias negativadas e outro que tem apenas uma, e ambos começarem em regime inicial de cumprimento de pena mais gravosos. A meu sentir, isso é desproporcional. Se apenas uma circunstância foi negativada e todas as outras ou são neutras ou positivas, não se pode pretender isso, com isso, apesar da letra da lei deixar um espaço para essa subjetividade do julgador, não me parece ser proporcional, tampouco razoável fazer desta maneira. Praticamente, nós estaríamos dizendo que, com uma decisão como essa, somente poderia iniciar o regime inicial de cumprimento de pena aquele condenado que tivesse valorado positivamente todas as circunstâncias do artigo 59. Se você parar para pensar, não haverá tanta diferença para alguém que tem 2 anos de pena a cumprir, pena mínima, para aquele que não teria nenhuma circunstância negativa, aquele que foi condenado a 3 anos ou 3 anos e meio. Não haveria tanta diferença se ambos iniciassem o regime de cumprimento de pena no aberto, inclusive permitindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Agora, se você altera por apenas uma circunstância, você impede que seja substituída essa pena por restritiva de direito, já é bastante grave. E em segundo lugar, você traz ele, ou iguala esse condenado àqueles que têm pena superior a 4 anos. Não me parece, volto a dizer, que isso seja proporcional, e que isso cumpra os fins proporcionais da dosimetria da pena. Então, eu tenho minhas críticas a esse entendimento. Mas vale dizer aqui que o STJ tem o entendimento de que isto é válido. Mas para nós advogados, vale a pena discutir e levar essa discussão às últimas instâncias, ok? Fica aqui a minha colocação. Bom trabalho e bons estudos. A gente se vê na próxima.